A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui de volta no nosso canal Vem Pela Palavra. Já quero pedir para você, que é a primeira vez que está aqui no canal, clicar aqui embaixo para se inscrever. Tem também aí do lado um sininho para você clicar, para você ser notificado de cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Vem Pela Palavra, tá bom? Também é muito importante você comentar, dizer qualquer palavra, um amém, um aleluia, um glória a Deus, já vai ajudar bastante o nosso canal, fortalecendo o nosso canal, para que o YouTube entenda que o nosso canal tem uma relevância. Também você pode me ajudar compartilhando os nossos vídeos aqui do canal no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, no grupo da sua família, da sua igreja. É só você pegar o link aqui do vídeo e compartilhar. Tem um botãozinho ali que você clica compartilhar e você vai colocar aí em outros lugares e eu vou poder falar para outras pessoas que ainda não estão no canal Vem Pela Palavra. Posso contar com você? Então tá bom. Já quero agradecer aos meus irmãos que têm acompanhado o nosso canal, já pedindo perdão pela semana passada que eu não consegui antecipar o vídeo. Tive que fazer uma live no sábado e isso diminuiu muito o nosso alcance. Mas hoje estou aqui colocando o nosso vídeo para que a gente possa ter esse tempo de conversar acerca da lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos comentar aí a lição de número 11, quando trataremos sobre a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Tema maravilhoso, onde nós vamos ficar enriquecidos com aquilo que a lição propõe para nós neste momento. Se você quiser participar do clube Ouvir Pela Palavra, aqui embaixo tem um botãozinho que você vai clicar Seja Membro e você vai fazer parte desse clube, podendo receber esses slides que eu uso aqui para ministrar a aula, tá bom? Participar de um grupo de WhatsApp diretamente comigo, onde você vai poder ter a consultoria de perguntas e respostas que você precisa para te ajudar aí como professor e superintendente da escola dominical. Então, se você quiser fazer parte desse clube, é só clicar aqui embaixo, seja membro, e você vai estar fazendo parte desse grupo seleto de pessoas. Eu recebo muito pedido de ajuda de pessoas que dizem, pastor, é a primeira vez que eu vou dar aula, como é que eu faço? É a primeira vez que eu vou encarar uma classe de escola dominical, eu estou iniciando agora no ministério, como é que eu faço? Olha só, gente, eu preparei um curso, um treinamento para você, professor, superintendente de escola dominical, para ajudar você a desempenhar o seu ministério, com importantes temas que você precisa saber como professor para te auxiliar aí como nesse ministério que é o Ministério do Ensino. Se você deseja fazer esse treinamento, se você deseja fazer esse treinamento para melhorar aí a performance da sua aula na Escola Bíblica Dominical, eu deixei aqui embaixo no link na descrição desse vídeo um link para você clicar, e você clicando nesse link você vai ser levado aí para uma página e você vai saber como investir no seu ministério, como você pode fazer esse treinamento, tá? Não esqueça então de clicar aqui no link da descrição do vídeo para que você possa ser direcionado e saber como fazer esse treinamento para te ajudar, professor, e te ajudar aí, superintendente. Vamos lá então, vamos à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, vamos comentar já a nossa lição, mas antes vamos pedir para rodar a vinheta. Roda a vinheta. Texto áureo da nossa lição, Salmos de número 90, verso 1, que diz, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. Deus tem sido refúgio do seu povo, não somente nessa geração, mas de gerações anteriores e, se ele não voltar, de gerações futuras.
A verdade aplicada da nossa lição diz que a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor e a uma vida permanente de adoração ao Criador. Nossos objetivos da lição: primeiro, mostrar a soberania de Deus. Segundo, destacar a imutabilidade de Deus. Terceiro, falar sobre a eternidade de Deus. O texto bíblico base para a nossa lição estão registrados em 3 livros: Salmos, 1 Timóteo e a Epístola de Tiago. Salmo 103, verso 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. 1 Timóteo 6,15, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Epístola de Tiago, capítulo 1. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A soberania de Deus é superior a todos e a tudo. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. E a eternidade de Deus é algo que não se conta com o tempo para trás e nem para frente. Como ponto de partida da nossa lição, nós podemos dizer que Deus é soberano, imutável e eterno. Deus é soberano, imutável e eterno. Já devemos, então, partir desse pressuposto de que Deus é isso, como está estabelecido aqui nessa frase. Então, abordando agora o primeiro ponto da nossa lição, que é a soberania de Deus, nós precisamos então fazer uma breve definição do que é soberania. Vamos assim fazer uma interpretação bem simples do que é ser soberano. É estar sobre. Ser soberano é estar acima. É estar sobre todas as coisas. Então, o comentarista aqui da nossa lição, ele diz que soberania é uma autoridade suprema, uma autoridade superior que não pode ser limitada, que não pode ser impedida e que impõe a sua própria vontade e, em última instância, para a realização do seu próprio direito. Soberania é uma qualidade máxima de poder, é una, integral, é universal. Então, já soubemos que soberania é estar sobre. E quando vamos falar de Deus, nós podemos afirmar que Deus está sobre todas as coisas. Deus está sobre os reinos, Deus está sobre as nações, Deus está sobre os anjos, sobre os principados, sobre as potestades, sobre serafins, querubins, arcanjos. Deus está acima. E até a gente pode usar um jargão já muito conhecido nosso como cristãos, de que Deus não precisa olhar para cima, porque não há ninguém acima dele. Então, vale ressaltar que as delegações de poderes e funções, elas nunca mudarão o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está sobre, ou seja, ele é soberano. Ele sempre foi e será o nosso Deus, o Criador do mundo. Tudo o que há no mundo foi obra de suas mãos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. A Bíblia diz que claramente, né, ela não esconde
sobre a soberania absoluta de Deus no Salmo 115, verso 3, que diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, ou seja, tudo que ele tem vontade, tudo que é do seu interesse, tudo que ele tem, vamos dizer assim, intento no seu coração, vai acontecer. Então o nosso Deus, ele é soberano, está acima de tudo, acima de todas as coisas. O seu poder transcende a qualquer limitação. Então esse é o nosso Deus. E aqui no subsídio da nossa lição, como na lição dos professores, vem esse subsídio, dizendo assim que no dicionário bíblico Unger, da Sociedade Bíblica do Brasil, de soberania de Deus, expressão que indica o governo supremo de Deus, é entendido corretamente não como atributo de Deus, mas como prerrogativa fundamentada nas perfeições do ser divino. A posse da mais completa soberania representa a parte essencial de qualquer conceito adequado de Deus e é afirmada em várias passagens das Escrituras. E aí, por exemplo, Salmo 50, verso 1, Salmo 66, verso 7, 93, verso 1, Isaías 40, 15 e 17, 1 Timóteo 6, 15, Apocalipse 11, 17. O método de governo divino, entretanto, deve ser considerado à luz da revelação especial. Apesar disso, não devemos imaginar que este fato reduz de algum modo a realidade da liberdade moral dos agentes que Deus criou e nem, em função da soberania divina, os seres humanos deixam de ser responsáveis por seu próprio destino eterno. Então, é a expressão que indica o governo supremo de Deus. É entendido corretamente não como atributo de Deus, mas como prerrogativa, ou seja, é algo que ele tem por direito, é algo que lhe é peculiar, é algo que acompanha o seu poder. Então a soberania de Deus é uma prerrogativa, não é um atributo, é uma prerrogativa do cargo que ele ocupa, ou seja, da posição que ele ocupa. É uma prerrogativa do próprio ser Deus. E isso precisa ficar claro para nós. Deus jamais poderá ser nivelado a qualquer criação. E nós vimos isso na lição anterior, na lição de número 10, quando falamos de um Deus transcendente e imanente, não é? Então, ao mesmo tempo que o nosso Deus ele é imanente, ele também é transcendente. Ele se destaca das criações, ou seja, ele se destaca da sua criatura. E um exemplo prático nisso é que a gente não pode confundir Deus com a criação. Deus transcende o conhecimento humano. Deus transcende a sua criação. Quem tem o poder sobre todas as coisas governa tudo e não se submete a ninguém, nem pode ser comparado a ninguém. O nosso Deus é incomparável. Ele não pode ser nivelado por baixo. O nosso Deus não pode ser nivelado aqui no nível das suas obras, da sua criação, no nível da criação que ele mesmo fez. Então, deve ficar muito claro para nós que o nosso Deus não se confunde, não pode se confundir com a sua criação. Há muitas pessoas que, por serem encantadas pela natureza, são capazes de afirmar de que Deus é a natureza. Deus é um pássaro, Deus é uma cachoeira, Deus é uma árvore gigante, Deus é o mar. Né? Não, Deus transcende a sua criação. E o dicionário bíblico de Wycliffe, né? Ele vai dizer assim, claramente para nós, que essa expressão
representa o ensino bíblico de que se refere ao absoluto. Que expressão? A expressão soberana, irresistível, infinito e incondicional exercício da vontade própria de Deus sobre qualquer área da sua criação. Deus é aquele que ordena todos os eventos ao longo do tempo e da eternidade. Ele também é o criador e mantenedor de tudo que existe. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não há nada que esteja excluído do campo da soberania de Deus, incluindo até mesmo os atos ímpios dos homens. Embora Deus não aprove esses atos de impiedade, ele os permite, governa e usa para os seus próprios objetivos e também para a sua glória. A crucificação, o crime mais hediondo de todos os tempos, estava comprometida dentro dos limites do determinado conselho e presciência de Deus. O Senhor Jesus disse a Pilatos que crucificar o Filho de Deus não era uma atitude que estava dentro dos limites do poder humano, mas aquele poder só poderia vir de Deus. Ou seja, o fato do julgamento e da acusação e da crucificação de Cristo, embora passasse pelos dedos humanos, mas era um projeto de Deus. Era um projeto do Senhor. Então, não devia-se aquilo ou aquele ato aos homens, mas sim a um Deus supremo, soberano, que determina o tempo, as estações de todas as coisas e que nada é capaz de fugir ao seu propósito, nada é capaz de fugir aos seus planos. Nada, absolutamente nada. A soberania de Deus nos mostra que também a vontade dele é soberana e não anula a responsabilidade pessoal de cada um de nós. A vontade soberana de Deus não é, vamos dizer assim, um trator, um rolo compressor que passa em cima da vontade humana. Ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Deus deu essa liberdade de escolha para o homem e mesmo Deus sendo soberano, ele respeita as decisões humanas. Em algumas situações da vida, Deus facultou e deixou o homem decidir o caminho que ele quis andar por sua livre e espontânea vontade. Porém, esse homem vai arcar o quê? Com as consequências das suas atitudes. Porque Deus é soberano, deixa o homem agir até o ponto final. E ninguém pode questioná-lo. Isso é uma decisão de Deus. Ele quis que assim fosse. Então nós podemos destacar que a vontade diretiva ou revelada de Deus e a vontade permissiva de Deus são distintas. Existe aquilo que Deus permite, existe aquilo que Deus faz. São duas coisas distintas. Agora, uma não anula a outra. Por causa de quê? Por causa da sua justiça. Por ele ser justo, uma vontade não passa por cima da outra. Artigo na Bíblia de Estudo da Defesa da Fé, da CPAD, sobre a soberania divina e a liberdade humana, diz que Deus é o governante soberano do universo e de todos os assuntos humanos e seres humanos são responsáveis perante Deus pelas escolhas morais que fazem e pelas ações que realizam. Sim, a Bíblia ensina as duas coisas, a soberania divina e a liberdade humana, e as duas coisas são verdadeiras. Consideremos um exemplo escritural em que são vistas as duas coisas especificamente. Uma lição de história de José. Assim está claro, ambos, Deus e os irmãos de José, foram responsáveis por mandá-lo para o Egito. Ambos, o governo soberano de Deus e os atos morais do irmão dele, estavam ativos. Os irmãos de José agiram visando o mal e Deus, nos mesmos eventos, visando o bem. Veja que impressionante. Ao mesmo tempo em que
o homem age aqui na terra pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Deus, de forma soberana, também aproveitando as decisões humanas, a forma com que os homens agem, ele também executa os seus propósitos e os seus desígnios. Por isso que nada foge ao controle de Deus. Todas as coisas estão sob a égide do seu comando e do seu controle. Então, terminando aqui o primeiro objetivo da lição, nós podemos dizer que, como professores, nós ensinamos que Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele não pode ser nivelado a qualquer criação. E como alunos também podemos afirmar que aprendemos que Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele não pode ser nivelado a qualquer que seja a criação que ele tenha feito. Então isso está claro para nós nesse primeiro objetivo. Vamos agora ao segundo objetivo da lição, que é nós falarmos acerca da imutabilidade. Parece uma palavra estranha, mas ela tem um significado muito simplório. Qual é o significado da imutabilidade? Uma qualidade ou estado de condição que não muda. Imutabilidade, ou seja, não sofre transformação, não sofre alteração. É a qualidade ou condição do que é imutável. Estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade. A imutabilidade de Deus é sua constância, ou o fato dele ter sempre o mesmo. Aliás, dele ser sempre o mesmo. Então, Deus permanece o mesmo para todos, com todos e para sempre. Deus permanece o mesmo. Nós já escutamos essa expressão, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa expressão, ela é extraída do que está escrito na palavra do Senhor. Deus é o que sempre foi e será. Partindo do pressuposto que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem essa prerrogativa como Deus, a lógica diz que o seu Pai também o terá. Hebreus capítulo 13, verso 8. Então significa que Deus não muda jamais. Tanto o seu ser quanto as suas perfeições não sofrem quaisquer alterações. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são eternos. Deus é Deus. Deus sempre foi assim. Deus sempre será assim. As mutações acontecem nos tempos, nas pessoas, nas gerações, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Ele é fiel e leal às promessas, decretos, alianças. As pessoas mudam, as igrejas mudam, o mundo muda, os governos passam, as doutrinas dos homens são também transformadas, mas Deus continua o mesmo. Mateus 24, 35. Passarão o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Elas não sofrem alteração. O Raimundo de Oliveira, quando ele escreveu a lição do quarto trimestre lá de 1987 da CPAD, ele diz que o fato de Deus existir por si mesmo, bem como sua eternidade, são argumentos suficientemente fortes para nos levar a meditar na sua imutabilidade. Por imutabilidade de Deus, se entende aquela perfeição por meio da qual Deus não está sujeito a qualquer mudança, não somente no seu ser, mas também em suas perfeições, propósitos e promessas. O Dr. Mullins resume o significado da imutabilidade de Deus como se tratando de sua autocoerência moral e pessoal em todos os seus tratos com suas criaturas. E aí nós temos aqui alguns textos de Êxodo 3,14, Salmo 102 e Malaquias capítulo 3.
Então, o nosso Deus, ele é esse Deus que não altera. A sua eternidade são argumentos suficientes para nos levar a crer nessa imutabilidade. A perfeição de Deus não requer mudanças do seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Uma das seguranças que todos nós podemos ter em Deus é justamente na confiança de que Ele promete e cumpre. Ele não retira o que disse. O Senhor coloca superior aos homens que são mutáveis e volúveis. Os homens prometem e não cumprem, tratam e não fazem o que tratou. O conselho do Senhor permanece para sempre, conforme diz Hebreus, capítulo 1. E os intentos do seu coração são proclamados de geração a geração. É como um manto que a gente se enrola, como um vestido que a gente se veste, né? É essa confiança que nós temos em Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6, diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a expressa vontade de Deus revela a soberania dos seus planos em sua totalidade, onde jamais haverá uma possibilidade mínima que seja de interferência, seja ela humana ou não. Então Deus não admite ninguém mudar os seus propósitos. Deus não permite intervenção, interferência alguma naquilo que ele já planejou, naquilo que ele já colocou no seu coração. Henry Clarence Tizing, né, palestras sobre teologia sistemática, ele diz que todas as mudanças têm que ser para o melhor ou para o pior. Mas Deus não pode mudar para o melhor, pois é absolutamente perfeito, e nem tampouco pode mudar para o pior. Pela mesma razão, ele é exaltado acima de todas as causas e mesmo da possibilidade de mudança. A imutabilidade de Deus se deve a alguns pontos. Letra A. Simplicidade da essência de Deus. Enquanto o ser humano tem duas substâncias, material e imaterial, Deus só tem uma substância. Então, a sua essência. Na sua existência necessária e autossuficiente. Então, a sua existência não é causada. E terceiro, na sua perfeição. Veja que interessante a gente olhar que Deus, ele não tem duplicidade na sua composição, ele é Deus único, não tem essa dicotomia, né, de material e imaterial. Deus só tem uma substância. Está falando também acerca da sua autossuficiência e a existência dele. Então, ninguém causou a sua existência, e também fala da sua perfeição, ou seja, ele não erra em nada. Tudo que ele fez foi perfeito, foi certo, foi correto. Deus é incorrigível. Deus não mente e nem se arrepende. Em Números 23, 19, nós vamos encontrar essa beleza de afirmação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus nunca falha, nunca hesita, nunca erra, nunca se equivoca, mas permanece inalterado para sempre por causa da sua própria natureza, conforme lemos na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 4. Deus não planeja mal. Deus não precisa se arrepender no sentido de voltar atrás em uma coisa realizada ou planejada de forma errada. Deus não tem que refazer alguma coisa, porque o que ele faz
de uma vez para sempre e faz de forma perfeita. Agora, chegando ao final desse ponto 3 da nossa lição, nós podemos dizer como professores que nós ensinamos que a imutabilidade, quer dizer, no final do ponto 2 da lição, que a imutabilidade de Deus é sua constância, ou o fato dele ser sempre o mesmo. Deus permanece o mesmo para todo sempre. E como alunos, também podemos afirmar que nós aprendemos. A imutabilidade de Deus é sua constância, ou o fato dele ser sempre o mesmo. Deus permanece o mesmo para todo sempre. Isso aí fica claro para nós. Agora, entrando no terceiro objetivo da nossa lição, terceiro e último objetivo, vamos falar acerca da eternidade de Deus. E o que é eternidade? Essa afirmação fica muito mais fácil para nós entendermos como cristãos, porque nós falamos muito isso. Nós expressamos muito isso. E isso é uma ideia muito concebível, né? Muito fácil de ter. Então a eternidade de Deus é uma característica, um atributo, uma qualidade que não tem nem início e não tem fim. Duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Então, antes que houvesse dia, eu sou. Não é isso que ele afirma? Então, o nosso Deus, ele é pré-existente ao cronograma humano, às contagens de tempo. O nosso Deus já existia. O nosso Deus já era Deus, antes mesmo de todas as coisas. Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Quer dizer que Deus ele é infindável no tempo. Jó 36:26 diz que eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Gênesis capítulo 1, verso 33, diz que está escrito que Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Então a Bíblia está repleta de declarações da eternidade de Deus. O apóstolo Paulo diz essa frase, segundo o mandamento do Deus eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Olha que interessante. Eternidade não tem começo nem fim. Então ele é de uma parte que não tem começo e nem fim, a outra parte que também é incalculável, que não tem começo nem fim. Transcende os limites das contagens humanas. Então Deus eterno sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. Ele não tem começo nem fim. Salmos 135, verso 13 diz que o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração a geração. Salmos 145, 13, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Lamentações 5:19, tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. O trono dele está estabelecido e vai de geração a geração, como nós já entendemos. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus eterno, ele pré-existe. E por ele pré-existir, ele subsiste. Ele pré-existe e ele subsiste. A pré-existência é que ele existe antes das coisas que existiram. E ele subsiste é que ele permanece depois que tudo que existiu deixar de existir. Então, nosso Deus é imortal. A palavra de Deus em 1 Timóteo 1,17 diz que Deus é imortal. Ele jamais morrerá.
No dicionário grego de Strong, a palavra imortal vem com a seguinte definição: não decadente, em essência ou continuidade, incorruptível. O apóstolo Paulo também usou essa expressão quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 23, Paulo escrevendo também a Timóteo, no capítulo 6, verso 16, ele diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então observe que Paulo já fala do Deus imortal, né, de um Deus imortal que habita na inacessibilidade. Então o nosso Deus é difícil de lhe compreender dentro da razoabilidade humana. E isso nos serve para que tenhamos o temor de entendermos que servimos um Deus que é muito além daquilo que a nossa razão consegue mensurar. A vida de Deus não é derivada, mas original nele, sendo eterna e indestrutível. Ele é a origem de todas as coisas, inclusive a vida, porque ele é a fonte da vida. A vida está nele. John Stott, quando fala a mensagem de 1 Timóteo a Tito, escreve que imortal, estando além de qualquer degradação e da morte. Disso decorre toda a loucura dos idólatras que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Romanos, capítulo 1, verso 23. Então, é muito melhor confiar, acreditar, servir, estar sob a égide de um Deus que é indestrutível, que é imortal, que não tem nada que seja capaz de vencê-lo ou destruí-lo. Agora, nesse 3.3 da lição, o comentarista nos leva a falar acerca da infinitude de Deus. A definição de infinitude quer dizer qualidade, característica do que é infinito, que não tem fim, que não tem limites, grande quantidade ou extensão. O rei Salomão reconheceu a infinitude de Deus quando diz: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto a menos esta casa que eu tenho edificado, lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, depois de ter construído o templo. Paulo também, reconhecendo a infinitude de Deus, ele diz em Atos, capítulo 17, versos 24 e 25, ele diz assim que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus que não tem fim, né? É infinito. E quando a gente fala de um Deus infinito, a gente não pode apenas ficar pensando numa linha do tempo. Porque quando falamos da infinitude de Deus, nós falamos da infinitude de tudo. Na infinitude da essência, na infinitude da potência, na infinitude da existência. Nós falamos da infinitude do saber, do conhecer, do agir, né? Dessa fonte inesgotável que é o nosso Deus. E isso deve passar pela nossa mente. No dicionário bíblico Unger, como designação de um atributo essencial de Deus, o termo se refere à sua existência, capacidade, energia e perfeições ilimitadas. A palavra infinitude não ocorre nas Escrituras, entretanto, corretamente entendida, é um termo apropriado e necessário para expressar determinadas
revelações da Escritura a respeito de Deus. Deus não está sujeito a limitações de tempo e espaço. Assim, infinitude expressa tanto sua eternidade como sua imensidão. E aí tem alguns textos para quem quiser conferir. Então, quando falamos de infinitude de Deus, como eu disse, a gente não pode apenas pensar numa linha do tempo. A gente tem que pensar em todas as dimensões. Deus ele é infinito em todos os aspectos. Finalizando, então, o terceiro e último ponto da nossa lição, como professores, nós podemos dizer que nós ensinamos que Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Deus é infindável no tempo. Ele é eterno, imortal e infinito. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. O estudo acerca de Deus deve produzir em nós, então, humildade, profundo senso de dependência, gratidão por ele ter decidido se revelar a nós e intenso interesse em atender ao seu chamado para nos relacionarmos com o Criador, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que se você tem interesse de fazer um treinamento para professor de Escola Bíblica Dominical, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar e você vai ser direcionado a essa página onde você vai ter toda a informação de como fazer esse treinamento. Que Deus te abençoe. Mais tardar, eu quero até sexta-feira colocar aqui o vídeo já da lição de número 12, tá bom? Se Deus quiser, até o final da semana eu consigo colocar aí o vídeo da lição de número 12, para que a gente possa já ficar, então, aí, enfim, ficarmos em dia com os nossos vídeos aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, continue orando por mim, preciso das suas orações, ore pela obra de Deus aqui em Santo Antônio da Patrulha, nessa cidade, para que nós possamos ganhar almas para Jesus e também conseguimos aí construir o nosso templo central, tá bom? Conto com a sua oração, com a sua ajuda. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de comentar, de curtir, de dar o like, enfim, de fazer aí o que você quiser fazer para nos ajudar, tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, e eu espero por você e pode esperar por mim.